Religião sempre foi um assunto bastante polêmico. Em alguns lugares do mundo, é quase impossível conviver com essas diferenças. Mas aqui no Brasil, que é um país de todos, muitos líderes religiosos fazem o possível para conviver em paz. É sobre essa pacificação das religiões que nós vamos bater um papo agora, no Arena Universitária. E você é o meu convidado especial. Eu recebo aqui o pastor da Igreja Batista Itacuruçá da Tijuca, Israel Belo, a Graça Nascimento, do movimento interreligioso UMIR, a Doris Hipólito, coordenadora da Pastoral Social, e a Cristina Brito, diretora da área de Relações Externas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Além dessa plateia maravilhosa formada pelos alunos de comunicação aqui da Universidade Veiga de Almeida. Para dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho da Cristina. Como é que é esse trabalho, Cristina, que vocês fazem lá, desse trabalho de intolerância? Como é que é esse seu trabalho? O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele está não apenas também junto como membro do movimento interreligioso, como também da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, né, que são dois movimentos extremamente ativos, né? A Graça vai falar sobre o MIR, né? A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que promove em todo setembro aquela grande caminhada em Copacabana, pela pacificação, como você bem colocou, não é? A pacificação entre nós, porque nós temos muito mais pontos em comum e precisamos investir nos pontos em comum que nos unem e pensarmos que na hora de estarmos juntos não devemos exatamente tocar nos pontos que nos afastam. Nós temos muito trabalho a fazer juntos e é isso que importa. Qual é o resultado que vocês têm, né? Você já está colhendo frutos. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho dessa passeata, como é que vocês fazem essa divulgação com as religiões? São inúmeras tradições religiosas que ano a ano vêm aumentando em representação e em número, né, a primeira passeata foram 60 mil pessoas, a quarta agora este ano de 2011, 180 mil pessoas na orla de Copacabana, já com a presença também muito forte da mídia brasileira e já da mídia internacional, quer dizer, nós estamos já exportando esse modelo de como conviver em paz, né? Como desenvolver em nós a tolerância para que o nosso querido planeta Terra seja aquele planeta que realmente todos nós queremos viver, mas precisa ser construído junto. E é isso que importa. Graça, fala um pouquinho para a gente agora como é que é esse trabalho do MIR, o que vocês fazem exatamente? Bom, o movimento interreligioso, ele nasceu na ECO 92, na vigília da ECO. E a ideia, desde aquele momento, é que a gente pode trabalhar junto. Porque, na verdade, todos temos um objetivo em comum, que é a construção de um mundo de paz. E, para isso, nós trabalhamos muito a questão do respeito, a questão do entender, né, o que cada tradição tem a contribuir para o progresso e a construção de um mundo de amor, e nós trabalhamos juntos. Toda terça-feira nós nos reunimos, né, e exercitamos a prática do ouvir, entender e trabalhar juntos. Quer dizer, isso é possível. Isso é possível e já vão fazer 20 anos que a gente trabalha nisso. Então, é um encontro, é um espaço em comum onde a gente trabalha a convivência, né? O conviver, o compartilhar e se unir, principalmente, e aí entram todas as tradições, né, nos momentos de dificuldade. Isso é muito importante. Daqui a pouco eu quero conversar um pouquinho mais Perfeito. Sobre esse assunto. Pastor, eu queria saber do senhor, como representante aqui da Igreja Batista, existe algum trabalho, algum movimento dentro da sua denominação religiosa que divulga esse tipo de trabalho também, de trabalho de ecumenismo, de integração com outras denominações religiosas? No plano internacional, existe uma entidade chamada Aliança Batista Mundial, que representa, então, todas as convenções dos países, assim são chamadas as convenções, que desenvolvem trabalhos nessa área, inclusive 2 brasileiros, batistas brasileiros, estão na direção desta associação, dessa Aliança Batista Mundial, que é sempre algo voluntário, né? Os batistas se organizam sempre de modo voluntário. No caso especificamente dos batistas no Brasil, não há uma secretaria ou um movimento específico nessa direção, mas há um grande interesse em promover também a paz, porque, sobretudo, Jesus disse que
é bem-aventurado aquele que promove a paz. Isso inclui a religião, que é esse lugar, esse espaço privilegiado dessa paz, primeiramente do indivíduo com Deus, e se essa paz dele com Deus não se refletia na paz uns com os outros, diz a Bíblia que ele é um grande mentiroso. E não faz sentido nenhum, né? Nenhum sentido. Doris, e você está aqui como, né, representante de uma pastoral da Igreja Católica. Esse trabalho que você faz, que é um trabalho social, ele também abrange muito, porque ele não restringe ao fiel católico. Toda e qualquer pessoa pode participar. Então, assim, além desse trabalho social que vocês fazem, existe dentro da Igreja Católica também algum movimento que estimula esse tipo de convivência? A Igreja Católica, ela zela muito por esse princípio da unidade. Inclusive, já tivemos campanha da fraternidade, onde o tema era o ecumenismo, né? Agora, com relação à pastoral social que eu represento dentro da Igreja Católica, nós verdadeiramente trabalhamos numa unidade. A prova disso é que hoje muito me alegra a presença aqui da minha amiga Cristina, né, que trabalhamos juntos, né, no objetivo da defesa da vida. Aqui nós temos um pastor da Igreja Batista e eu também trabalho com o pastor Adilson, que é da Igreja Batista. Trabalho com as mulheres da Igreja Batista, promovendo palestras de formação. Então, a Igreja Católica está aberta àquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo. Temos mais perguntas? Pode perguntar. Então, eu queria direcionar minha pergunta para a Cristina. A gente estava conversando aqui sobre o negócio de conhecer todas as religiões, e eu já conheci muitas delas. Já li um pouco sobre o espiritismo kardecista, já frequentei Umbanda, já frequentei igreja evangélica, igreja católica, e para mim a tolerância hoje é um pouco mais fácil por eu já ter conhecido tudo. Um pouquinho de cada coisa, né? E eu gostaria de saber como é feito esse trabalho com pessoas, né, para conscientização, para tolerância, como é feito esse trabalho com pessoas que não conhecem. Como é feito isso? Bom, é importante que a gente só pode oferecer alguma coisa para quem busca alguma coisa, não é? Não adianta a gente tentar mostrar nada para quem não está buscando ver, ou saber, ou se interessa, certo? Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te curou, ou seja, você veio aqui, você buscou e você conseguiu o que você procurava. Então, o preconceito e a intolerância acaba sendo alimentado pelo próprio desconhecimento e ignorância de quem não quer conhecer. Vejamos que nós estamos meio num enigma para resolvermos juntos, né? Que é apenas o tempo e a nossa perseverança em continuarmos abraçando esse ideal, porque nós sabemos que é a verdade, né? Que é o amor, que deve nos unir a todos. Mas é aquela velha história, tem que ser construído junto. A Robertinha quer fazer uma pergunta também. Graça, eu fiquei uma curiosidade. O que a nossa sociedade brasileira tem de diferente de muitas sociedades de lá fora que fazem com que a gente conviva de uma forma melhor com a diversidade religiosa que a gente tem dentro do nosso país? Eu acho que isso é uma grande questão que você coloca, né? Porque existe sim o preconceito. E existe, como foi colocado, o preconceito de dizer que tem preconceito. É muito difícil ainda. É muito difícil. Nós ainda temos que caminhar muito. Porque nas grandes questões a gente até junta. Mas quando você vai para o intrarreligioso e o interreligioso e você começa a olhar, você vê que há questões ainda muito sérias de aceitação do outro. Então, aparentemente, no Brasil, não há. Mas quando você vê, por exemplo, uma da tradição afro-brasileira, toda de branco, num ônibus, que acabou de fazer uma obrigação, todo mundo fica olhando para aquela pessoa, porque ela é diferente. Eu não posso dizer que o Brasil, vamos dizer, ele consegue esconder melhor os seus preconceitos.
mas eles ainda existem e tem que ter uma postura de aceitação nossa com todos os outros, porque é alguma coisa que a gente está construindo e precisa continuar construindo. Que essa questão ela vai até além da religiosa, não é importante respeitar todo e qualquer tipo de diferença. Perfeito. Pastor, eu gostaria de saber do senhor, como líder religioso, que o senhor está aqui representando, né, um pastor da Igreja Batista, como o senhor lida, aí seria uma resposta pessoal, com um fiel que de repente é mais extremista, que tem mais dificuldade para aceitar essa questão da diferença, porque a gente sabe que isso acontece nos diferentes credos. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de aceitar outra religião. Como que o senhor orienta esse fiel? Bom, felizmente eu só posso responder na teoria, porque na prática não experimento essa realidade na igreja da qual eu tenho uma posição, mas eu acho que principalmente na universidade, tanto quem é católico praticante, quem é batista, presbiteriano, assembleano, praticante, enfrenta isso muito fortemente na universidade, que é o culto ao saber, como se a expressão religiosa não fosse algo que integrasse a vida do ser humano de uma forma absoluta e plena, não é? Ensinando-nos a morrer, que é algo muito difícil, e também ensinando-nos a viver, que talvez seja até mais difícil ainda. Então, sempre a ideia é essa. Nós temos que respeitar e sempre lamentar que alguém use o escudo da verdade para, em vez de usar como escudo, usar como lança para atacar o outro. São coisas bastante distintas. A Arena Universitária vai ficando por aqui e a gente se encontra por aí na programação da UTV. Até a próxima.